Senado faz amanhã a segunda sessão de debate da reforma trabalhista. O texto já foi aprovado na Câmara e agora vai ser analisado por 3 comissões do Senado. Em outras nações, as leis trabalhistas são bem diferentes. Os Estados Unidos, por exemplo, estão entre os países desenvolvidos com menos direitos garantidos por uma lei federal. A correspondente Paola Diorti explica. Aqui nos Estados Unidos não existe licença maternidade remunerada, por exemplo. Algumas mulheres têm direito a 3 meses de licença depois do parto, mas sem receber por isso. A lei não obriga a remuneração por nenhum período não trabalhado, como férias, doença ou feriados. Não há limite para o número de horas que uma pessoa pode trabalhar por semana. Apenas é dito que quem trabalha mais do que 40 horas deve receber hora extra, mas não existe previsão de pagamento adicional para quem trabalha em turno noturno ou aos domingos. A lei também permite que as empresas mudem os horários de trabalho dos empregados quando quiserem e não exige intervalo para descanso ou refeições. Vários economistas defendem que o sistema norte-americano é melhor para os trabalhadores, sobretudo para os mais pobres e os com dificuldade de conseguir emprego. Salim Firth acredita que quanto mais livre o mercado de trabalho, menores os níveis de desemprego. Segundo ele, os estados norte-americanos que têm salários mínimos mais altos e mais proteções ao trabalhador não oferecem salários maiores, apenas índices menores de emprego. Já a organização Centro pela Democracia Popular, com sede em Nova York, afirma que as proteções aos trabalhadores não correspondem às necessidades das famílias norte-americanas. Segundo a instituição, os empregados que trabalham meio período e as mulheres carregam a maior parte do fardo das atuais leis e cada vez mais americanos são vítimas de instabilidade no cronograma de trabalho e de incertezas econômicas. Ainda assim, existe um salário mínimo nacional contabilizado por hora trabalhada, que é de $7,25, o equivalente a R$ 22. O governo federal disponibiliza um seguro-desemprego que pode ser de até metade do que havia sido o salário da pessoa no último ano e, em geral, é pago por no máximo 26 semanas. No Fundo de Contribuição para a Aposentadoria da maioria das pessoas da iniciativa privada, os trabalhadores depositam uma parte do salário e podem retirá-lo quando se aposentam ou, às vezes, quando são demitidos. Mas ele é gerido por bancos privados e não pelo governo, como o FGTS. Muitos dos direitos dos empregados aqui nos Estados Unidos são regulados por contratos diretos entre as empresas e os trabalhadores. É comum que elas ofereçam benefícios mais generosos do que a legislação federal. Alguns estados também têm regras mais amplas do que as leis federais. Por exemplo, 25 deles expandiram as leis sobre licença maternidade. Alguns, como Califórnia, Nova Jersey e Nova York, aprovaram leis que oferecem licença remunerada. Existe uma lei que regulamenta a existência de sindicatos no país, mas as associações vêm perdendo força. Em 1983, a taxa de adesão era de 20% dos trabalhadores. No ano passado, foi de 10%. E ainda hoje, aqui no Repórter Brasil, você vai ver como são as leis trabalhistas na Alemanha e na Argentina.